Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada pela audiência. Tem um monte de live boa acontecendo hoje, né? Mas hoje a gente está comemorando um dia muito especial, que é o Dia Mundial das Lontras. Então a gente, né? Eu sou coordenadora do projeto Ariranhas, meu nome é Caroline, para quem não me conhece, né? Então a gente tem o projeto Ariranhas e em homenagem então às lontras, já que a ariranha é uma lontra, né? A gente decidiu fazer uma live para conversar um pouquinho mais sobre as espécies de lontra que existem, né? Desmistificar algumas informações, algumas curiosidades, né? Sobre essas espécies. E aí eu convidei o Marcelo. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Eu tô aqui, eu só não tô sendo visto. Calma aí, vou ter que sair e entrar de novo. Bom, então a gente publicou no story do Projeto Ariranhas algumas imagens de algumas espécies, né, de lontras, das 13 espécies que existem. Então, quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha lá, para ver, então, né, que elas têm algumas características muito parecidas, que inclusive para algumas espécies que ocorrem em áreas muito, muito próximas, às vezes é possível da gente se confundir, né? Porque são características às vezes bem detalhes muito, muito específicos que acaba às vezes confundindo até mesmo especialistas, né, em lontras. Mas então a gente tem 13 espécies, né? 6 espécies ocorrem apenas na América, né? América do Norte nós temos 2 e América do Sul 4. E aí nós temos mais 4 espécies que são euroasiáticas, né? A gente tem a espécie a lontra euroasiática, né? Que ocorre basicamente na Europa e algumas regiões da Ásia. Nós temos e outras 3 espécies que ocorrem ali na Índia e alguns outros locais. E aí a gente ainda tem 3 espécies africanas, né? A gente disponibilizou o mapa de distribuição delas também, né? Então, como talvez alguns de vocês já saibam, né? Mas a gente tem 2 espécies de lontras que ocorrem no Brasil, que é a ariranha e a lontra neotropical. E aí o Marcelo, né? Que a gente está tentando contato com ele. Ele é especialista na lontra neotropical, por isso que eu convidei ele, né? Aí está o Marcelo. Oi, eu vou agora me mudar de novo para outro lugar, é que não estava funcionando, peço desculpas. Imagina. Então, eu estava já falando um pouquinho do projeto Ariranhas, né? Já falei das 2 espécies que ocorrem aqui no Brasil, que você é especialista de uma delas, né? Da lontra neotropical. Mas eu acho que o Marcelo pode se apresentar, então, para todo mundo, falar um pouquinho, né, o porquê que você está aí hoje, né, vai falar com a gente sobre lontras. Eu acho que é a pessoa mais recomendada para o assunto, né, e fala um pouquinho por quê. Tá bom, primeiramente eu gostaria de te agradecer, né, Carol, é um grande prazer estar aqui. Acho que nesse dia, que é um dia que a ideia é a gente divulgar e tentar fazer com que as pessoas se sensibilizem com as lontras e tentar incentivar que isso ajude na conservação. Bom, eu sou Marcelo Rengantes, trabalho na UFRJ e sou coordenador continental do grupo de especialistas de lontras, tendo como espécie foco a lontra neotropical, né, que é a lontra longicaude que ocorre aqui no Brasil. Mas eventualmente eu faço algumas parcerias, como a gente já tem uma parceria em andamento, espero que em breve saia o nosso artigo, que é enfim, parcerias com ariranhas. Eu já visitei outros projetos no Peru, na Argentina, enfim. A ideia é tentar fazer com que eu, enquanto coordenador, incentive que os pesquisadores continuem fazendo as pesquisas, sobretudo voltadas a fornecer informações que contribuam com a conservação da espécie. Então, basicamente é isso. Aí não sei muito como que você quer seguir, se a gente vai explicando um pouco das... Eu vou só explicar, né, para o pessoal, o grupo de especialistas em lontras, então, ele é um grupo organizado, então, pela IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Então, mais ou menos, ele funciona assim, tem, então, um coordenador por continente, né? No caso, o Marcelo é o coordenador, né, da América do Sul, e aí a gente tem coordenadores de espécies. Então, aqui na América do Sul, como eu falei para vocês, nós temos 4 espécies, então a gente tem um coordenador para cada espécie, né? Então, que são pessoas que têm alguma história
de pesquisa, de conservação com essas espécies, né? Então, o Marcelo, além de ser coordenador da América do Sul, de todo o grupo de lontras, também é coordenador da lontra neotropical, né? É isso, né, Marcelo? Exatamente. Acho que travou o vídeo dele. Isso, né? Acho que travou um pouquinho, né? Voltei? Tá tranquilo. Tá travando um pouquinho, mas tá voltando. E eu sou coordenadora, então, da ariranha, né? Então, nós dois somos os coordenadores no Brasil dessas espécies brasileiras, né? Claro, não ficam só no Brasil, tem uma distribuição na América do Sul, né? Então, vamos falar um pouquinho, Exato. né? Marcelo, não sei se você quer puxar a frente, se você quer que eu faça as perguntas, algumas perguntinhas. Eu acho que só para esclarecer... Eu acho que para esclarecer a relação grupo de especialistas, foi do primeiro grupo de especialistas em um táxon, né, da IUCN, isso é bem relevante, foi criado em 74 e contribuiu muito para as espécies não terem sido extintas, né? Muitas delas estavam à beira da extinção e hoje em dia a gente tem as 3 espécies, a maioria em algum grau de ameaça significativo ainda, mas muitas delas se recuperando, né? Então, por exemplo, na América do Norte, na Europa, as espécies que ocorrem estavam quase extintas em vários lugares e hoje em dia a gente tem uma situação bem melhor, graças a essa ação que começou em 74 e que a gente entrou ao longo desse período, né? 74 nem vivo era, mas, enfim, foi uma ação importante lá atrás, e que, graças à ação que vem contínua, esse ano todas as espécies de lontra foram incluídas nos sites, né, que limita o comércio. Então a gente vai debater um pouco sobre isso mais para frente, mas é importante que as pessoas entendam que todas as lontras estão com restrição de comércio hoje em dia, porque tem alguns lugares que elas são bastante comercializadas. Então, assim, né, as lontras em geral, elas têm uma característica que as inclui, que as agrupa nesse grupo, né, que é uma subfamília dentro dos mustelídeos, né, que é a subfamília do lutrine, né, que é a subfamília, então, das lontras, e elas têm, então, esse jeitão, esse corpo alongado, né, com um rabo, uma cauda, né, então, e são hidrodinâmicas, né, elas são espécies semi-aquáticas, a maioria delas, acho que a lontra marinha, que é totalmente aquática, né, praticamente, né? Isso. Mas as demais, elas são todas semi-aquáticas, então elas têm uma certa dependência também do ambiente terrestre, marginal aos corpos d'água, né? E aí elas, claro, elas têm essa relação muito ligada com o ecossistema aquático. Então elas, de alguma forma, elas vão ter algumas características ecológicas muito parecidas, apesar de elas terem uma área de distribuição, né, e características fisiológicas, às vezes um pouco particulares, mas, né, algumas coisas, inclusive algumas ameaças para algumas espécies são as mesmas, né, a gente vai ver isso que estão muito relacionadas com o ambiente aquático, né, a questão também da pele delas, de ser uma pele muito, com um valor muito grande, na época que o comércio de peles, né, ainda tinha espaço, né, era uma das peles mais valiosas, né, naquela época. Então, muitas espécies sofreram com isso também, né? Sim, mas, isso é muito legal de você falar, porque alguém falou que adorou minha camisa. Mas é porque essa camisa aqui é do pessoal lá da Índia, e eu ganhei quando tive com eles, e aí são umas lontrinhas, eles têm um projeto muito legal, e eu botei porque é justamente isso, né, pesquisa, educação e conservação. Mas pensando assim no que você vinha falando do pelo, isso é uma questão muito interessante. As pessoas, vários amigos meus que não são especialistas em mamíferos, nem ecologia, nem biólogos, eles ficam me perguntando, mas o que é uma lontra, né? Então aí a gente tem que começar primeiro, o que é uma lontra? Então, é exatamente o que você vinha falando, são animais de corpo esguio, fazem parte da família dos mustelídeos, são todos carnívoros, né? Comem principalmente alimentos de origem animal. Como você bem disse, toda a família lutrine está bastante relacionada com a água, todos eles têm membrana interdigital nas mãos, alguns em maior grau, como a ariranha e a lontra marinha da Califórnia, outros em menor grau, como as lontras africanas, né, que inclusive nem garras têm. Mas, então, assim, de uma maneira geral, a lontra é um animal de corpo esguio, que lembra um furão,
né, é da mesma família, então eles são bem assemelhados, então corpo bem alongado, fusiforme, com a cauda comprida, e que usam muita dessa cauda, eles usam como um propulsor na hora do nado, né? Então ajuda as patas, as 4 patas, e como todos os mustelídeos, isso é bastante interessante de falar, eles têm pouca gordura no corpo. E aí, esse pelo dela muito macio vem por conta disso. A lontra marinha da Califórnia, que é o animal que tem maior densidade de pelos por centímetro quadrado, ela tem num centímetro quadrado de pelo, o que a gente tem, quer dizer, eu tenho menos agora, mas é o que a gente tem no nosso corpo inteiro, né? Então, isso é incrível. Por isso que é tão macio aquele pelo, porque tem muito pelo próximo um do outro. E aí, tem 2 camadas de pelo, um que é pelo guarda e outro pelo que é o pelo maior. Isso forma uma camada de ar e elas conseguem viver mesmo em ambientes muito frios, como é o caso do Pacífico, como é o caso de ambientes com neve. Então, mesmo sendo a camada de gordura muito fina, comparativamente a outros mamíferos, a gente ainda tem essa termorregulação que é feita basicamente pelo. E isso traz uma dificuldade para elas não conseguem mergulhar muito fundo. Então, as lontras, com exceção da lontra marinha da Califórnia, que ocorre no Pacífico todo, né, Pacífico Norte, elas acabam tendo um pouco capacidade de mergulho. Então, comparativamente aos outros animais aquáticos que a gente conhece, os semiaquáticos, elas têm muito menos capacidade de ficar dentro da água, mas, por outro lado, elas compensam caçando, né, na região próxima à costa. Isso mesmo. Né? Então, bom, tem uma pergunta aqui de como que a poluição afeta as lontras, né? Não sei se você quer responder, Marcelo. Bom, bom. Acho que se você quiser começar, depois eu continuo, se complemento. Bom, né, como a gente falou, elas são maioria semiaquática ou totalmente aquática, então, e a gente sabe que os ambientes aquáticos, eles recebem muito mais aporte de poluentes do que o ambiente terrestre, né, porque o que está na terra, de alguma forma, vai chegar na água também. E além disso, a alimentação delas, por elas serem topo de cadeia alimentar, né, também tem a questão da bioacumulação. Então, muitos poluentes ou metais pesados, em especial, que permanecem nos tecidos, eles vão se acumular nos predadores de topo. Então, as lontras, por serem predadores de topo, elas vão ter a maior concentração desses poluentes, desses metais pesados, desses químicos tóxicos nos seus tecidos também, e acabam sendo, então, muito mais afetadas também. Por elas também terem uma longa vida, elas vão acumulando muito metal pesado ao longo dessa vida. Né? Inclusive os metais pesados, né, muitas vezes provenientes até por agrotóxicos e outros fertilizantes, outras substâncias, né, de atividades humanas, já levaram muitas espécies à beira da extinção, né, como a espécie eurasiática, né, eu acho que a lontra da América do Norte também, né, teve algum histórico também, né, com relação a poluentes. Então os poluentes, eles podem inclusive ameaçar as espécies a nível, né, de população, assim, de reduzir muito a população. É exatamente isso aí. A poluição pode afetar de diversas formas, mas, assim, sobretudo a poluição orgânica, que é o caso dos esgotos. Acho que o que mais afeta é a depleção, né, a diminuição da quantidade de presas, e aí as lontras acabam não conseguindo permanecer naquele local porque não tem alimento suficiente. Então, no caso do esgoto, basicamente é isso, né? E a turbidez da água também afeta a produtividade daquele local, enfim, acaba levando uma consequência lá na frente. Mas o efeito mais grave são esses efeitos a longo prazo, sobretudo de poluentes que não são degradados pelo corpo, né? Então, por exemplo, a gente tem o caso aqui da lontra neotropical, que é a lontra que ocorre aqui no Brasil, e da ariranha. Elas comem mais de 2 quilos de presas por dia, cada animal. Então imagina que esses animais estão num ambiente poluído, muito contaminado, aquilo vai acumulando no corpo e isso vai ter consequências fisiológicas a longo prazo, né? Pode levar a cânceres, pode levar, enfim, a vários, até a morte propriamente dita. Exato. Então isso realmente
Esses efeitos a gente ainda tem que estudar muito aqui na América do Sul, porque a gente tem pouco desses resultados, mas na América do Norte e na Europa isso é bem conhecido, né, os efeitos que dá fisiologicamente para as espécies que ocorrem lá. E a lontra marinha da Califórnia, então essa aí é super estudada, essas aí a gente pode passar acho que uma live inteira falando sobre elas, mas enfim, acho que é por aí. Eu não quero me alongar muito mais porque a gente tem muitos assuntos para tratar, mas concordo contigo. Isso aí. Então, tem uma outra pergunta aqui, que é se as lontras são mal vistas pelas comunidades próximas a locais de ocorrência, né? Na verdade, não é que são mal vistas, mas existe um certo conflito, né? Em especial por elas serem piscívoras, muitas das espécies são piscívoras, então os pescadores em especial, né? Eles têm essa impressão, essa percepção de que elas são competidoras pelo pescado, ou que elas afetam o sucesso de pesca deles, né? Então existe um pouquinho desse conflito humano, né? Mas que são questões que também, em geral, né, os projetos de conservação trabalham fortemente com essas populações para tentar reduzir conflito, mas a gente ainda tem muita lacuna, em especial no Brasil. Eu acredito que a gente tem ainda um campo muito grande pela frente para a questão de redução de conflito, né? Exatamente. Assim, a lontra, ela pode ser mal vista quando a gente desconhece o que está acontecendo de fato, né? Inclusive o nosso estudo em conjunto, sim, espero que seja publicado em breve, mas ele demonstra justamente isso, que o conflito que é imaginado pelas comunidades de pescadores e pelos pescadores esportivos no Pantanal, na verdade ele não ocorre, porque a ariranha come os peixes que não são exatamente as mesmas espécies que são alvo desses pescadores, né? E isso é visto em outros lugares também. Então, o que é importante, eu acho que o desconhecimento leva a essa sensação de que as diferentes espécies de lontras estão competindo com as comunidades ribeirinhas, sobretudo. E, claro, os piscicultores. Imagina que eu sou uma lontra, eu estou andando ali procurando comida e de repente eu vejo um tanque de truta com 300 mil trutas ali dentro, cada truta cheia de gordura. O que eu vou fazer? Eu vou comer, né? Então, assim, mas precisa de uma conscientização. Em vários países, e o caso dos Estados Unidos, se a gente for, tem um aquário feito que foi pensado inicialmente para as lontras, que é o aquário de Monte Rey. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na Califórnia, é um aquário incrível. E assim, ele foi montado pensando na conservação das lontras que ocorrem na Bahia, que ocorrem na frente ali. Então você está no aquário e você consegue ver a lontra no ambiente marinho, ali na frente a 50 metros. Isso é inacreditável. E aí o que eles fazem? Fazem boneco de pelúcia, de lontra, fazem o diabo. Eu tenho pelúcia, enfim. O Antônio, meu filho, dorme com uma pelúcia que uma aluna do laboratório deu. Então esse potencial é imenso, porque elas são carismáticas. E se a gente consegue, por exemplo, Singapura tem um sucesso absurdo graças à ciência cidadã, porque as lontras voltaram, depois despoluíram o ambiente da Baía de Singapura, as lontras naturalmente voltaram, não teve uma reintrodução dirigida, mas as lontras naturalmente voltaram do ambiente mais preservado e foram ocupar a Baía de Singapura. Elas vivem num ambiente urbano com 5 milhões de pessoas, super adensados. Imagina que elas estão aqui no meio da cidade do Rio de Janeiro, passando aqui no Rio Maracanã. É assim lá. Eu tive lá e é um negócio incrível. Eles estão num rio retificado, que não tem lugar para elas dormirem. Elas dormem numa como é que é o nome? De extravasar a maré. E é incrível, é um negócio inacreditável, e as pessoas se sensibilizaram, e isso é uma ação de conservação mundial. Eles têm placas dizendo lontras passam por aqui. E isso é uma oportunidade que a gente tem, e como você mesmo explicou, falta para a gente conseguir chegar nessas comunidades, nessas pessoas que são afetadas, ou que se julgam afetadas pelas lontras, que de alguma forma são mesmo, e mostrar para elas que, na verdade, a lontra está ali, é um bom indicativo daquele local, é um local minimamente habitável, que tem presas. Então, se a gente consegue transformar o que é um problema numa questão de atuar em conjunto, eu acho que é o melhor dos mundos. Mas é óbvio, tem muito caminho pela frente, sobretudo aqui no Brasil, falta muito ainda da gente abordar esse lado.
Exatamente. Então, muito bem, Singapura, eu acho que é um exemplo clássico de que a proximidade com lontras, ela pode, inclusive, ser uma fonte de renda, né? Então, a gente consegue conciliar conservação com valor econômico, né? Porque tem muitos turistas hoje indo para lá para conhecer, avistar, né, os bichos que estão lá, que elas já ficaram famosas, né? E assim, a gente também tem as nossas espécies que podem muito bem ser, quando eu falo exploradas, positivamente, né? Em atividades econômicas, como, por exemplo, o turismo de observação de vida silvestre, né? Isso é uma das coisas que a gente vem tentando trabalhar no projeto Ariranhas, né? Porque, assim, a ariranha é uma espécie super potencial para observação, porque ela é uma espécie diurna, super conspícua, né? A gente está vendo lá os grupos, né? Impossível não ver quando ela está no rio, né? Então ela pode ser um super atrativo para o turismo quando bem manejado, claro, porque a gente já sabe que atividades de turismo também podem ser impactantes negativamente, então, né? Mas trabalhando com informação científica, né? A ciência cidadã, botando essas pessoas para colaborar como parceiras dessas ações, a gente tem um caminho muito legal para ser traçado ainda. Né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, ó, que é para o Marcelo, sobre a entrada nos sites, né, das lontras, se isso também dificulta a questão de serem adquiridas. De serem adquiridas? Sim. Adquiridas como pet? Isso, se isso barra também a comercialização como pet das lontras. E aí eu acho que vale a gente falar um pouquinho, né, das questões, né, que algumas espécies estão sendo comercializadas, né, ilegalmente. Sim. No mercado ilegal, né? Não sei se você quer falar. Os CITES é uma convenção, né, que realmente justamente até os anos 70 havia muito tráfico de animais silvestres ao redor do mundo todo, e aí precisou uma regulamentação um pouco melhor, e foi criado os CITES, né? E, na verdade, foi uma convenção que teve, e esse relatório que saiu da convenção limitava o comércio de várias espécies. E as lontras, algumas delas já estão incluídas nos CITES há muito tempo, mas as asiáticas, sobretudo, que é o caso que você mencionou, elas só foram incluídas agora, recentemente, no que realmente, e aí de fato limita como pet. Teoricamente não pode ser vendida como pet, não pode ser comercializada entre nações. Nenhum tipo de comércio. O problema a gente teve o caso, como a gente vem falando ao longo dessa nossa conversa, a gente teve problemas de conservação, isso muito por conta da indústria de casacos de pele, né, até os anos 70. Elas foram amplamente predadas, dizimadas em alguns lugares, né? A ariranha é um caso exemplar sobre isso, ela ocorria até o Uruguai, né, e Bacia do Prata, na Argentina. Hoje em dia ela ocorre só até o Pantanal, uma beira ali com a Mata Atlântica, e no Cerrado também está numa zona bem limítrofe, e na Amazônia, sim, aí ela ocorre amplamente no Pantanal também. Mas ela ocorria em toda a Mata Atlântica, e não ocorre mais. Então, e ocorria numa parte dos Pampas, e simplesmente não ocorre mais. Por quê? Porque foi massivamente explorada, né? Caçada, explorada para fazer casacos de pele. E era uma exploração que não era sustentável, ou seja, retirava muito mais animais do que eles eram capazes de reproduzir e repor à população. Então, eu não sou propriamente contrário a qualquer tipo de comércio de antemão, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Quanto que a gente pode retirar de animais daquele local? Então, por exemplo, na África eles são bem sucedidos com isso. Eu não vou falar sobre a questão ética disso, que é uma questão muito mais longa, que não é o objetivo daqui. Mas, então, as lontras, elas foram massivamente exploradas, né, mortas. Você mencionou a lontra marinha da Califórnia, ela chegou à beira da extinção e foi extinta toda a costa do Pacífico, ali do Canadá e Estados Unidos, ela foi praticamente extinta daquilo tudo, e graças a uns esforços massivos em reintrodução, em conservação dos locais costeiros, ela voltou, né, algumas populações permaneceram e eles foram fundando novas populações, e graças a isso, hoje em dia a gente tem quase a distribuição histórica recuperada. E na Ásia, isso é dramático hoje. A China, a Malásia, a Tailândia, eles estão traficando muitos animais. E a lontra é vista como um troféu, como pele, traficam
unhas, dentes, enfim, para fazer medicina. Tem assim, tipo o nosso Mercado Livre, né? Tem gente vendendo lontras no Mercado Livre, né? Nesses locais. É bem forte, assim, é um mercado, parece que até estruturado já, né? Em volta disso. Então, é uma dos principais focos do grupo de especialistas hoje é trabalhar com esse comércio ilegal nessas áreas, né? Sim, e aí isso é um ponto interessante, porque o tráfico de animais silvestres é o terceiro tráfico no mundo, né? Só perde para armas e drogas. Passo de pessoas, por exemplo, que são traficadas, passa um monte de tráficos que acontecem. Então, você vê que é uma ordem de grandeza astronômica, a quantidade de dinheiro que isso gira é gigantesco. E na China, na Malásia, ali, aquela região, realmente está muito complicado. E aí precisou esse esforço. Na verdade, o combate a esse tráfico, agora, graças ao Covid, né, aumentou muito, e isso vai facilitar muito esse combate. Mas, de toda forma, a Ásia, o ambiente asiático ali é muito complicado e essas espécies estão muito suscetíveis a serem traficadas. Exatamente. Enfim, é muito complicado. Então, assim, a ideia dos CITES é justamente limitar esse tipo de tráfico, mas o tráfico ilegal vai continuar. Então, vai ter que ser feito através de policiamento, de inteligência, para combater esses grupos que estão, como você disse, na internet, em Facebook e equivalentes, né? Exatamente. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é se lontras resgatadas criam uma relação muito forte com os seus cuidadores e existe algum programa de reintrodução da espécie no Brasil? Bom, no Brasil a gente ainda não tem, né? A gente tem um programa de reintrodução muito legal sendo desenvolvido na Argentina, com ariranhas, com outras espécies também, né? Mas como a gente está falando de lontras, então a ariranha é uma das espécies que faz parte desse programa, né, que é um programa organizado pela Conservation Land Trust, que é uma organização muito, né, que tem sede nos Estados Unidos, no Chile, Argentina, então bem fundamentada, desculpa. E a ariranha, então, é uma das espécies. A gente já tem 2 indivíduos lá em cativeiro, né, a gente está esperando eles se reproduzirem para começar, né, a soltura, né, a soft release, né, deles. E vamos ver o que dá, mas é a primeira tentativa para a espécie. Mas para outras espécies a gente já tem programas bem sucedidos, de longo prazo, né? Inclusive a lontra europeia, né? Que a gente já tem até populações, então, que foram reintroduzidas, que hoje já se estabeleceram, né? Então, a própria lontra marinha, né, Marcelo? E outras, né, que foram já reintroduzidas em outros países que funcionam muito bem e estão restabelecidas já no ecossistema. Sim, tem casos clássicos de reintrodução de lontras que são bem sucedidos, que são muito interessantes, né? Na Europa, como você bem disse, a lontra eurasiática, que é a lutra, ela foi reintroduzida em vários locais da Espanha, de Portugal. Portugal não foi reintroduzida, ela chegou depois da reintrodução da Espanha. Na Holanda, na Alemanha, e o Reino Unido é um caso exemplar disso, porque o Reino Unido ele quase não tinha mais populações residentes de lontras, né, uma ilha, então elas não chegariam naturalmente lá, e houve um esforço de reintrodução e reforço populacional das populações que ainda existiam, e hoje em dia ela está distribuída em todos os rios do Reino Unido. Então, é só uma amostra de que se a gente não caçar e tiver um ambiente minimamente adequado para essas espécies, elas são muito resilientes, elas conseguem retornar aos ambientes, mesmo ambientes degradados, em termos de uma matriz urbana, né, eles conseguem sobreviver. Então, por exemplo, tem casos de uma lontra, tem fotos e vídeos de uma lontra na Baía do Porto, ali. Então, isso mostra que, em Barcelona também, cruzando as Ramblas, então isso mostra que esses animais conseguem persistir mesmo em ambientes bastante degradados. Com relação à reintrodução, bom, aí a reintrodução na América do Sul a gente ainda está engatinhando, né, a lontra neotropical seria só se por acaso alguma população tivesse sido extinta, né, porque a gente não tem uma necessidade clara em termos de conservação de reintroduzir a lontra neotropical nesse momento, porque ela está bem distribuída. A ariranha, sim, é um caso que a gente tem que pensar,
Mas aí a gente tem uma série de questões, que é a questão genética, de onde a gente vai tirar essas ariranhas? Vai tirar ariranhas de ambiente natural ou vai tirar ariranhas de cativeiro? Porque, de fato, são carnívoros, eles se acostumam com pessoas, então tem que ter um trabalho muito forte em termos de, se for o caso de reabilitação e soltura, de você não interagir com o animal, ensinar ele a pescar, ele a fazer usar a sua toca, fazer o buraquinho. São animais sociais, então depende de um grupo, não é simplesmente um indivíduo. Não é algo... E provavelmente a reintrodução não vai funcionar para todas as espécies do mesmo jeito, né? Então... Exato. Então, no caso da Argentina, por exemplo, né, que é esse caso que você citou, o pessoal do Iberá, eles foram a vários congressos de lontras e de especialistas, eles participaram, eles perguntaram, olha, a gente quer fazer, mas a gente quer fazer com vocês. Então, eles chamaram, você inclusive está participando de alguma forma como consultora. Então, é isso, porque não é trivial. Reintroduzir um carnívoro social que tem grupos de 12, 15 indivíduos, não é trivial. E aí como que você forma uma população? Da onde você tira? Tem animais de cativeiro, esses cativeiros eles se misturam? Não se misturam? A gente sabe que tem diferentes populações genéticas, né? Então, que quase chegam a subespécies. Então, enfim, a Cristina, acho que está por aqui, ela depois pode até mencionar sobre isso, mas... Da onde a gente tira esses animais? E aí a gente vai colocar num ambiente que ela não existe lá há mais de 100 anos. Né? Então quem era próximo geneticamente dessa população? A gente não sabe muitas vezes. Então é muito complicado, não é uma coisa trivial. Com a extinção, a gente rompeu um processo evolutivo, uma história evolutiva que aquela população, por exemplo, de ariranhas, tinha lá no ambiente na Argentina. A gente rompeu com isso e a população de lá. Agora a gente vai ter que colocar um bicho com uma genética que não tem uma história evolutiva com aquele ecossistema, com aquele ambiente. Então isso é muito delicado. Né? Então, e com relação à reabilitação, só para completar, né? Então reintrodução, na verdade, é você recolocar uma população no local onde ela não existe mais. A gente tende a confundir um pouco os termos, né? Porque se você liberar um animal na natureza, não é uma reintrodução, porque você está só liberando o animal. Isso é uma reabilitação e soltura. Isso é feito por pessoas em vários locais do mundo, né? Sobretudo com a lontra neotropical, isso é feito. Em Santa Catarina tem um bom exemplo sobre isso, que é o Projeto Lontra. Eles reabilitam animais e eles liberam na natureza. E na Colômbia tem exemplos de reabilitação, na Guiana, então esses exemplos existem. Agora, de reintroduzir, o meu sonho, por exemplo, seria reintroduzir as lontras aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas e se uma Singapura, mas hoje em dia não é viável, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho. Então, primeiro a gente tem que conscientizar a população de que as lontras poderiam ocupar ali, poderiam dar problema de rasgar uma rede. Esse tipo de coisa acontece. E aí, qual é a percepção do pescador quando ela rasga uma rede? Que a lontra está roubando meus peixes. Ele tem uma razão, porque ele não sabe exatamente... Bom, de fato, predou a rede, ele vai ter que consertar aquela rede, isso tem um custo. Às vezes ele não tem esse recurso. Então, a gente tem que pensar nessas alternativas, né? Como que a gente vai solucionar esse possível problema e criar disso uma solução. Enfim, mas a reabilitação existe, é óbvio que tem que ser acompanhada, e sobretudo essa questão de animais que nascerem em cativeiro é muito complicado de liberar, mas é possível, tem que ter um treinamento desses animais para que eles aprendam a viver num ambiente natural que eles vão ser liberados, né? Exatamente. Tá, a gente tem várias perguntas aqui chegando, né? Tem uma aqui que agora eu estou perdida, aqui não consigo, mas do projeto lá, Lontra Viva, comentando que tem algum... Nossa, agora me perdi aqui, peraí. Alguns casos de pessoas que comem lontras, né? Eu não tenho conhecimento, pelo menos para ariranha, eu não tenho conhecimento de pessoas. Acredito que na Amazônia deva ocorrer, porque populações mais tradicionais, né, com uma limitação de proteína, tendem a comer diferentes espécies, né, mesmo as menos palatáveis, né, não sei o quão palatáveis as lontras são, né, não sei como é que é, mas tem mais registros de outras espécies. Na época que eu fazia meu mestrado, eu tive um caso que eu fazia aqui em Angra, né, na bacia da Ilha Grande, em Mambucaba, e o barqueiro nosso era um barqueiro que adorava a gente, fazia quase de graça o trabalho, porque
porque ele gostava de sair para passear com a gente, pescar peixe, eu dava os peixes para ele depois, né? Para a gente saber o que ela estava comendo, as lontras estavam comendo. Então, e ele me contou que lontra é muito ruim. Então, assim, alguém já tinha comido na família dele e falou que tinha um ranço, que esse ranço tinha que tirar, era muito tempo que tinha que ficar de molho. Elas não são muito consumidas assim, até tem casos, mas eu imagino, como você falou no caso de diminuição proteica, eventualmente vão consumir, mas não é uma questão muito comum, sobretudo aqui na América do Sul, não identifico como um problema. Claro que em outras regiões do planeta, como por exemplo lá na Ásia, sim, isso é um problema, na África também é, mas aqui não é. Aqui a gente tem outros problemas, né, que é o desmatamento, é a urbanização, é a destruição do habitat e a caça. Atropelamento, algumas espécies, também tipo a lontra neotropical, o atropelamento também é um pouco mais frequente, a ariranha atropelamento não é tão frequente, né? Sim. Mas degradação... mas assim, no caso, por exemplo, eu estou achando muito baixo, eu vou colocar o fone aqui para ver se melhora. Calma aí. A própria mineração que a gente vê aumentando, né, que acaba degradando o ambiente, poluindo, né, um monte de contaminantes dentro dos corpos hídricos. Isso, exatamente. A contaminação é um problema sério, mas assim, em termos de ameaças maiores em todo a América do Sul, as principais ameaças para mim são realmente a destruição do habitat delas, né? Retificação, destruição da vegetação marginal que elas usam para fazer toca, e a poluição, e claro, a urbanização, que vai mudando completamente o ambiente, e normalmente essas coisas não estão isoladas, então é tudo sinérgico, né? Se soma, e aí realmente o ambiente fica inabitável, elas acabam saindo daí ou então sendo mortas. E aí por conta disso vão ocupar outros ambientes, e a ariranha é um caso clássico, né? Por exemplo, a gente pode citar ariranhas em ambientes urbanos. A gente teve em 2012 lá em Corumbá e a gente viu. Quer dizer, você morava lá, mas assim, eu não, né? Então eu estava passeando na beira do rio e a gente viu um grupo de ariranhas passando. Durante o dia, ariranhas, elas... Marcelo, eu tô me olhando. O que você fez aí? Calma aí. Então. Você melhorou. Agora? Melhorou. Estava muito baixo, agora melhorou. Tá, pode continuar. Tá, mas assim, ariranhas, elas, apesar de ocorrerem, por exemplo, em Corumbá, que é uma cidade no meio do Pantanal, né, então a população lá, né, já tá, como a gente já falou, no Pantanal está bem estabelecida, bem estabilizada, então obviamente que a população, né, alguns grupos vão acabar correndo em áreas inclusive perturbadas, né, e só que a persistência delas lá vai depender muito dessa relação da população humana com elas. Ariranhas, elas são bem chatinhas para perturbação humana. Já a gente tem outras espécies, tipo a lontra neotropical, ela já é mais tranquila, até porque ela não é tão conspícua, né? Ela consegue se esconder mais, ela às vezes muda até o padrão de atividade dela para evitar o contato humano ali, então a gente consegue perceber essa espécie, por exemplo, né, ocorrendo em áreas mais degradadas, em ambientes urbanos, inclusive, né? A gente tem aqui na minha cidade que eu vivo, tem a lontra neotropical aí, né? Meus amigos me perguntam aonde você estuda lontra, onde tem lontra? Tem lontra aqui na cidade do Rio de Janeiro, não precisa ir muito longe. Claro que a gente não vê, mas assim, nas baías de Jacarepaguá e na Ilha Grande, no estado do Rio, a gente vê lontra, em Mangaratiba, aqui perto também. Então, como a gente falou lá atrás, né, é ter um ambiente minimamente adequado em termos de presas de alimento e tolerância das pessoas que convivem ali naquele local, que, sobretudo a lontra neotropical, que é mais flexível nesse ponto, elas persistem. Elas conseguem usar como toca saída de esgoto, por exemplo. Então, e aí, isso não quer dizer que elas não são afetadas, né? Elas são afetadas. Pergunta que a gente trocou de ideia, né, quando a gente estava falando sobre essa live, né, sobre usar o termo como identificar as lontras, todas elas como bioindicadoras, né, até onde isso é verdadeiro ou não é, né? Bioindicador eu seria muito reticente em usar.
eu acho que ela poderia ser utilizada como uma espécie bandeira para proteção de alguns hábitats, ela poderia ser utilizada como espécie guarda-chuva para proteção também, porque esses termos acabam se confundindo, mas espécie indicadora eu acho meio complicado. Algumas espécies podem ser, por exemplo, a lontra marinha da Califórnia, essa sim, pode ser utilizada como um bioindicador, porque ela deixa de ocorrer quando deixa de ter kelps, por exemplo, que é um ambiente que elas se prendem e conseguem dormir na água, né? Elas se prendem no kelp, que tem umas bolhas, tem umas estruturas que é uma alga, né, marinha, e aí essa estrutura permite com que elas fiquem boiando na água, mesmo dormindo. Então, elas vivem em grupos, né, então a gente pode falar sobre isso mais para frente, tem lontras que são sociais, tem lontras que não são tão sociais assim, mas elas vivem em grupos enormes de, sei lá, 60 indivíduos, até mais, às vezes centenas de indivíduos, mas essas são muito afetadas pela alteração do ecossistema. E até tem estudos mostrando esse efeito de cascata trófica, né, com a perda com a extinção dessa lontra marinha, como isso afetou o ecossistema, ela é como uma espécie-chave para o ecossistema. Então, com a saída dela, desestabiliza toda a cadeia trófica, né? Claro, a gente não tem estudos assim para a maioria das outras espécies, né? Por exemplo, a ariranha, a gente olhando a distribuição dela, ela hoje só ocorre onde o ambiente está ainda a qualidade do ambiente ainda está muito boa, e a gente acredita, né, que essa seja a relação, e perturbação humana seja reduzida, né? Porque onde a gente vê, mesmo no Pantanal, nas bordas ali onde a gente tem uma perturbação humana grande, né, em especial a questão de tráfico de embarcações muito intensa, populações ribeirinhas, né, que pescam muito ali, as populações tendem a diminuir, né? Então talvez seja uma espécie, só que a gente carece de estudos para mostrar justamente isso que a gente sabe para outras espécies como a lontra marinha, né? A importância dela como chave no ecossistema, né? Sim, isso eu concordo contigo. A ariranha provavelmente é uma espécie que poderia ser um bom bioindicador, porque ela só está em ambientes mais saudáveis. Bom, pode ser que seja uma questão que ela não foi extinta nesses ambientes saudáveis, por outras razões, que a gente não sabe, mas ela está muito associada a ambientes mais saudáveis, que tem uma vegetação marginal mais preservada, porque elas usam tocas enormes, né? Você sabe muito melhor do que eu sobre isso, porque foi o teu objeto de estudo. Mas as ariranhas eu creio que sim. E sobre as lontras marinhas da Califórnia, só para não esquecer, para não perder aqui da cabeça, teve um estudo bastante interessante, além desse, que mostra que a saída das lontras diminui a cadeia toda, né, diminui a diversidade trófica toda. Tem um estudo recente do mesmo grupo, que esse grupo lá da Califórnia, que mostra que é do Tim Tinker e do Jim Estes, e mostra que a presença das lontras contribui para diminuição das mudanças climáticas ali na Califórnia, porque os kelps armazenam muito carbono e se renovam muito. Então, os kelps se renovam muito. Então, a presença da lontra marinha ali naquele local faz com que os kelps existam ali e que essa diversidade de presas exista, e esses kelps sejam enormes, chegam a 60, 80 metros. E isso leva a uma captação de carbono diário gigantesca. Então, elas podem ser consideradas como umas redutoras do aquecimento global ali naquela região. Bem comentado, isso mesmo. Né? Marcelo, lembrando que a gente tem ainda 12 minutos de live, mais ou menos, tá? Tá bom. Fica à vontade aí. Para mim é um prazer falar sobre mais uma pergunta aqui da alontras em baixa densidade nas lagoas deixa eu ver que eu me perdi agora. Mas enfim, era alguma pergunta relacionada se é possível aumentar a população de lontras que existe nessa lagoa para desenvolver trabalhos de turismo, né? Atividades de turismo com essa espécie. Deixa eu tentar achar aqui. Jacarepaguá, Lagoas de Jacarepaguá. Ah, sim. Então, Jacarepaguá, aqui no Rio. Isso. Então, eu não sei qual o tamanho real dessas populações. Eu realmente, apesar de eu morar no Rio de Janeiro e ter trabalhado com lontras mais de 10 anos, venho trabalhando com lontras, na verdade, há
17 anos, e eu nunca trabalhei em Jacarepaguá com as lontras lá. Mas, de fato, elas ocorrem lá. Eu não sei a densidade populacional, então acho que para a gente entender se precisa colocar mais animais e se é viável colocar mais animais, a gente tem que saber o que tem lá exatamente. Então, assim, o essencial seria, primeiro, a gente fazer um estudo base para entender como está aquela população, e aí pode ser genético, porque as lontras a gente não consegue diferenciar pelo pescoço, que é o caso das ariranhas, que são como se fosse uma... digital, né? Uma digital, cada ariranha tem uma marca característica no pescoço, né, na mancha gular aqui, que a gente chama. E as lontras não têm isso, então você não consegue diferenciar uma lontra da outra simplesmente visualmente. Então a gente teria que fazer algum estudo genético e para tentar entender como que está essa população. Se ela tivesse um número razoável, a gente não precisaria fazer reforço populacional, mas eu realmente não... O principal seria fazer esse estudo base e tentar identificar quais os fatores que estão levando aquela população, se tiver em muito risco, ela está em risco, se esses riscos podem ser revertidos, porque aí não adianta nada eu colocar um animal ali se vai ser caçado, né? Então só vale colocar o animal se tiver um apoio da comunidade do entorno, no sentido de que aquela população persista. Então, muitas vezes a população ali é pequena porque bate com embarcação, morre. Enfim, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, primeiro tem que fazer um mapeamento do que está acontecendo para daí traçar uma estratégia para recuperar uma possível população que esteja em declínio. E assim, eu acho que o motivo ser o desenvolvimento de atividades de ecoturismo, eu acho que não não tem uma força tão grande o suficiente para a gente justificar uma reintrodução, uma translocação de indivíduos, né? Então, justamente como o Marcelo falou, teria que ter algo ameaçando a população, ou as ameaças já estão sanadas e é uma população pequena que necessita de algum manejo, aí a gente poderia pensar, e aí o ecoturismo viria como uma atividade secundária, né? Disso, com certeza, mas o fato de já existir lontras ali já é um ponto positivo e que já poderia ser explorado, né, positivamente, de forma sustentável, claro, né, tentar entender um pouquinho qual é o padrão de atividade, quais os horários do dia que elas são mais visíveis, em que áreas da lagoa, né, dessas lagoas que é mais fácil de visualizar, e já as atividades já poderiam ser desenvolvidas, né. Sim, o que aconteceu em Singapura foi isso, né? As populações foram voltando naturalmente. Primeiro era um pequeno grupo de indivíduos de 4, 5, hoje em dia são mais de 50. Exatamente. Então a gente respeitando, cuidando do ambiente, elas vão naturalmente aumentar, né? Então a gente preservando, mantendo o ambiente adequado para elas vão aumentar. A tendência é essa, ou elas vão se aproximar mais, elas vão se tornar mais visíveis, porque não vai mais ter tanto esse medo, essa fuga da espécie, dos indivíduos com a presença humana. Então tem tudo isso, a questão da habituação, né? A gente sempre, né, a gente que é meio ecólogo, conservacionista, a gente sempre quer evitar a habituação, mas às vezes alguns indivíduos é legal a gente ter eles habituados, mas sempre com segurança, sem aproximação, tudo, para permitir essas ações de educação, de turismo, né? Que também são importantes para informar, para conservar a espécie, né? Eu só vou conservar aquilo que eu conheço, que eu valorizo, e para isso eu preciso muitas vezes poder enxergar, né? Claro. Então, o caso das lontras, como elas têm elas têm a possibilidade de estar ativas durante o dia e durante a noite, né? A gente observou isso no estudo que a gente publicou. Elas poderiam, eventualmente, nesse caso, elas podem usar só à noite, então elas estão lá, só que as pessoas não veem, né? Então, talvez os pescadores sejam as melhores pessoas para responder se tem muitas lontras, se tem poucas lontras, porque eles estão ali no dia a dia, as redes são rasgadas ou não. Então, teria que fazer esse estudo de base, entender, e aí sim, tentar traçar alguma estratégia para que elas possam ser mais vistas, ou, enfim, de alguma forma a gente consiga fazer algum tipo de, não exploração, mas que sensibilização da comunidade do entorno e turismo, né? Uhum. Mas eu acho que simplesmente elas estarem lá já é uma razão para eventualmente fazer alguma coisa de ecoturismo. As lontras estão aqui, tentar entender qual o ambiente que elas estão. Isso é bastante possível. Uhum. Esqueci, bom, enfim.
passa adiante. Tá. Bom, tem um monte de gente pedindo uma segunda live aqui, Marcelo. Acho que a gente vai ter que fazer um outro momento para conseguir abordar, porque a gente vai se empolgando e acaba desenvolvendo demais um assunto e deixa outros que está na nossa lista aqui que a gente não vai conseguir falar hoje, né? Mas enfim, né? Acho que a gente vai ter outras oportunidades, né? Só a gente promover outro momento desses, né? Mas assim, uma outra coisa interessante que a gente botou aqui na nossa pauta, que eu acho que é importante a gente comentar sobre, quais são os desafios, né? Para a gente trabalhar, né? Porque hoje também acho que o grande desafio é a gente atrair pessoas para se interessar em estudar lontras e estudar, gerar informação de qualidade, que essa informação reverta em ações de conservação, né? E quais são os desafios que a gente tem pela frente, tanto por estudo como para a conservação dessas espécies, né? Aí eu acho que o Marcelo pode falar um pouco mais, né? Bom, a gente tem desafios são muitos, né? Acho que a gente, enfim, recentemente a gente teve publicado a Global Conservation Actions de ariranhas, né, de lontras, das 3 espécies do mundo, onde a gente traçou ações específicas para cada espécie que a gente recomendava, e não só ações, mas locais prioritários também, e tipos de projeto que a gente recomendaria para cada local. Então, isso está publicado, está disponível no site do Grupo de Especialistas de Lontra da IUCN, é em inglês, mas se precisarem de alguma ajuda com relação à tradução, eu estou aqui disponível, acho que você também. Nós dois somos coautores das 2 espécies, né, de lontra e de ariranha, que ocorre aqui no país, e eu estou disponível para esclarecer, mas assim, com relação a desafios para conservação ou recomendações de pesquisa, bom, eu acho que essa questão do ecoturismo e pensar a relação entre lontras e pessoas, comunidades do entorno, comunidades de ribeirinhos, isso é uma questão que a mim me sensibiliza muito, e eu acho que seria interessantíssimo a gente ter respostas disso distribuídas por todo o Brasil. Então, por exemplo, tentar entender se o Sudeste tem uma percepção com relação às lontras diferente do Nordeste, por exemplo, e aí tentar traçar ações específicas para cada local. E, obviamente, tentar entender o quanto que elas exploram... A nossa grande lacuna é justamente essa, né? Porque cada vez mais a gente vai ter populações humanas próximos aos ecossistemas aquáticos, né? Essas populações vão aumentando, então a tendência de a gente ter a coexistência vai acontecer, vai aumentar cada vez mais, e a tendência dessa coexistência virar em conflito é muito grande. Então a gente precisa já prever essas áreas de potencial conflito e já começar a atuar, né, com marketing social mesmo, informativo, ciência cidadã, para tentar suavizar, né, essa interação, né, que o homem vai ter com essas espécies e tentar prever, né, potenciais ameaças, né. Eu acho que nossa relação com as pisciculturas, né, aliar a pesquisa com a conservação, em especial lidando com populações humanas. Claro, isso mesmo. Agora, sobretudo para a lontra neotropical, a gente tem uma questão que é interessantíssima, né? Elas são lontras tipicamente de rio, de água doce, mas elas ocorrem em ambientes marinhos. Responder o que elas fazem em ambientes marinhos é interessantíssimo. O que elas comem? Tipo aquela pergunta do Cid Moreira, né? Do Sérgio Chapelin. O que elas comem, o que elas fazem, onde elas vivem. Isso tudo a gente tem que responder para as lontras que estão em ambientes marinhos. E tem populações que de fato residem em ambientes marinhos. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, como eu dei o exemplo, na Restinga da Marambaia tem populações de lontra ocorrendo. Eu já vi pegada ali. Eu fui fazer um outro trabalho e vi pegada de lontra, fezes de lontra. Então, assim, elas estão ocorrendo. O que elas estão fazendo ali? Como que elas lidam com a população do entorno? Porque é um ambiente bastante adensado. Então isso é outra coisa, né? A gente ter pessoas capacitadas em campo também e colhendo essas informações, porque se a gente só trabalha com banco de dados, que a gente vê uma tendência muito forte dentro da biologia, da ecologia, né, para os profissionais acabarem trabalhando mais no seu computador com um monte de dados aí,
né, a gente perde essas informações de história natural, de expansão de populações e tudo mais, às vezes alteração de comportamento, que se a gente não está no campo, a gente perde essas informações. Então isso também é uma coisa importante, né, que precisa ser trabalhada, qualificada, e precisa ter pessoas interessadas em desenvolver isso. Claro. Assim, por exemplo, lá na Europa eles têm um survey, que eles têm continental, né, eles dividiram a Europa todas em grids de 25 por 25 quilômetros, e uma vez a cada 5 anos, cada grid desses é monitorado. A gente não consegue fazer isso com os recursos que a gente tem aqui no Brasil hoje, e com a quantidade de pesquisadores que a gente tem envolvidos. Mas a gente pode pensar em fazer isso num local, num estado, numa cidade, ou, enfim, num determinado rio, e ir monitorando como que a população se comporta ao longo do tempo. E a gente consegue, de fato, entender como que essas interações todas estão influenciando aquela população que reside ali. Enfim, esses estudos são muito interessantes de serem feitos, porque isso a gente pode projetar para outros lugares, e aí prever, por exemplo, o que vai acontecer daqui a 30 anos, que é o esforço que a gente vem fazendo para avaliação das espécies, né? Então, às vezes é difícil, a espécie vai melhorar, vai piorar, aí a gente fica naquela, como que eu vou saber? Aí tem que buscar os estudos que tem, se tem esses estudos de base, a gente consegue projetar ações de conservação mais efetivas. Mas, de fato, acho que a questão principal hoje, para as 2 espécies que ocorrem no Brasil, e para as 4 espécies que ocorrem na América Latina, na América do Sul, seria tentar entender como que se dá essa relação com as pessoas do entorno e tentar transformar esse potencial que elas têm carismático em, de fato, uma ação que torne elas um grupo admirado, né? Eu me lembro que eu comecei a gostar de elas, né? Exato, eu comecei a gostar de lontra e ariranha com meu primo, eu eu tinha 7 anos, 8 anos, e meu primo tinha ganho uma camisa da época do IP, com uma ariranha. Eu falei, gente, ariranha? O que é isso? E aí, sabe, aquela coisa, e veja só, 20 anos depois, eu comecei a estudar lontras e ariranhas. Então, assim, é um negócio muito doido. Mas aquilo me deixou na cabeça, eu lembrava daquela espécie. E, enfim, acho que a primeira coisa que, como você falou lá atrás, a gente tem que conhecer as espécies que ocorrem aqui no Brasil, né? Então, assim, a lontra está distribuída no Brasil inteiro, só não está restrita, a única parte que ela não está distribuída no país é a região ali da Caatinga, que é muito seca, que não tem rio perene. Agora, a ariranha está restrita a uma faixa onde ainda tem presas disponíveis para sustentar um grupo grande de ariranhas, que é um animal enorme, né? Vamos lá, a gente está falando de um animal de 30 quilos, o macho adulto. Que então, come 2 metros, do seu corpo, né? Ele consome, então, seja mais ou menos 3 quilos, ele consome diariamente. Exato. E são animais territorialistas, eles expulsam os outros grupos. O teu trabalho foi muito elegante em mostrar isso. Então, eles mostram, eles vivem num grupo que é limitado no espaço. E aí depois o outro grupo. Para ter uma população viável, eu preciso de muitos grupos de ariranha. E para isso eu preciso de um rio bom, né, com capacidade de sustentar essa população, então num longo trecho, tipo 100, 200 quilômetros. Uhum. Então isso é muito raro aqui na Mata Atlântica, por exemplo. Né? Então é pouco viável a gente ter uma população de ariranha hoje em dia aqui, porque de fato são poucos rios que são capazes de sustentar uma população dessas. Exatamente. E a gente tem que pensar nesses pontos, né? Então, assim, claro que a nossa vontade, por exemplo, eu gostaria de ver ariranha em todos os lugares, né? A gente podia ter ariranha, né, nas lagoas aí no Rio de Janeiro também, ia ser maravilhoso, mas o ambiente hoje, do jeito que tá, não sustenta mais, né? Então, tem espécies que, mesmo a gente querendo fazer reintrodução, a gente tem que avaliar se o ambiente ainda é capaz de suportar, de sustentar, se todas as pressões, as ameaças que extinguiram essa espécie ainda estão presentes, aí a gente não pode, né, simplesmente matar a espécie, botando ela de volta, né, frente a todas essas ameaças. Então, né, tem todos. Exatamente. Né? E aí, bom, enquanto que o Instagram não nos baixa aí, eu vou fazer mais uma perguntinha que você falou que ia ser interessante a gente falar, que é a questão lá, o que está acontecendo no Peru, né? Com a questão da genética daquela espécie, daquela população, sei lá o que é aquilo, né? Fala um pouquinho pra gente. Alguém perguntou isso? Oi?
Não, Alguém é eu que estou perguntou fazendo isso? essa pergunta para você. Tá. Então, o peru é um caso, essa espécie é uma espécie que era, bom, até então ela só tinha sido detectada em ambientes marinhos ou costeiros, né? Ambientes bem próximos ao mar, então associados com água salobra. Que é a E é uma lontra espécie, felina, né? é a lontra felina, né? E que é a espécie que ocorre na costa ali, entre o Peru, o Chile e um pedacinho da Argentina, mas ela não tem sido mais detectada na Argentina. E aí, Chile, Peru, não, Peru, Chile, desculpa. E aí, no Peru, tinha uma história que tinha uma população de lontras lá no meio do deserto, que era a lontra que ocorre na costa. E a gente assim, mas como? Né? Porque a lontra só ocorre no ambiente costeiro, é um ambiente a 200 quilômetros da costa. Tem uma montanha, é um deserto. Imagina que é um deserto e uma lagoa no meio do deserto, com vegetação marginal assim, e água azul, translúcida, porque ela tem parece bonito, né? Ela tem um solo calcário. Pessoal, assim, aí... ó, a gente vai cair, tá? E eu vou voltar com a live. Bom, pessoal, voltamos, tá? A gente gosta de falar. E aí, como o assunto agora estava começando a ficar, né, mais interessante, porque a gente vai discutir um tema bem legal, a gente vai dar mais uma oportunidade aí, então, tá? Mais uma live, vamos continuar a nossa live. O Marcelo, então, vai continuar uma espécie super interessante lá no Peru. O que está acontecendo, o que os pesquisadores estão encontrando lá e que ainda que instiga a gente, né, Marcelo, a querer saber um pouco mais, então. Sim, tá? sim. Então, como eu ia falando, as lontras no Peru tinha essa população no meio do nada. Ok. E a gente não sabia que espécie era, né? E se tinha uma população lá. Então, em 2017, 2018, não estou bem certo, foi uma expedição para lá, para a região de Mamacocha, no Peru, e aí a gente foi buscar as lontras lá, inclusive a Cristine Trinca, que estava aqui, estava por lá também, não sei se ela ainda está aí. E aí a gente foi na lagoa, chegamos lá depois de 12 horas viajando, e aí a gente estava trocando de roupa, é uma água muito fria, então a gente estava colocando neoprene e tal para entrar. Nisso que a gente está se arrumando, aparece uma cabeça de uma lontra assim, para todos os especialistas que estavam ali buscando a lontra, a gente viu a lontra assim, sem esperar ver, vimos uma lontra, aí, bom, a lontra saiu, aí nisso o Gonzalo Medina Vogel, que é um chileno, que é um dos maiores especialistas nessa espécie, e o Juan Valk, que é o peruano também, um dos maiores especialistas na espécie, falaram, olha, essa aqui é a lontra que ocorre na costa. Eu falei, não é possível, gente. Isso aí deve ser lontra longicaude que veio para cá, para algum lugar. E pior que ela não é zona de distribuição nem de uma espécie nem da outra. Então, assim, era uma questão muito louca. Então, se descobriu, aparentemente, geneticamente, é a mesma população quer dizer, é a mesma espécie que ocorre na costa. E aí, agora estão sendo feitos estudos, não sei em que pé que está, porque o grupo do Peru acabou que o peruano que coordenava essa ação, ele foi trabalhar numa escola secundária, então não sei em que pé que está essa análise genética deles. O Gonzalo e o Juan Val que estavam envolvidos nisso, mas isso foi em 2017, 2018, então não sei como está hoje. Mas foi uma experiência inacreditável. É um deserto. Juro, é um deserto, não tem nada de árvore. De repente tem uma vegetação marginal assim, e uma lagoa que eles estavam querendo fazer uma hidrelétrica. Por isso que a gente foi lá. A gente foi pago por um banco alemão para ir lá, ver se tinha lontras e tentar traçar um plano estratégico para a conservação dessa população de lontras, caso tivesse. E aí é isso, aí a gente botou algumas questões que a gente queria que seriam resolvidas. Aparentemente essa população existe porque tem um lagostim, um pitu de água doce que ocorre nessa região, que é a fonte econômica dessa população que vive na beira do rio. E tem muito lagostim, muito desse camarão, né, que ocorre, quer dizer, que é o mesmo alimento delas lá para a região mais costeira. Então, assim, essa população devia ter uma conectividade. O elemento chave aí me parece ser a presa, como a gente estava falando mais atrás, e aí é o que a gente falou, bom, e eles estavam tem uma super exploração desse camarão, e tinha essa ideia de fazer uma hidrelétrica. Então a gente falou, olha, tudo bem, pode fazer hidrelétrica desde que se monitore o que acontece com essa população antes
e aí consiga se prever possíveis consequências para essa população isolada da lagoa com relação a que está no rio, porque tem uma população no rio, afastada a 170 quilômetros da costa, não tem conectividade mais porque a urbanização levou a elas se desconectarem uma da outra. Então, assim, era uma história muito louca. Era um povoado de 150 pessoas, a gente dormiu numa pousada, que embaixo tinha o mercado, o único mercado do povoado. Era um negócio inacreditável. Assim, só indo ver. A gente quase passa numa estrada que o carro, assim, eu olhava o precipício, assim, os Andes. Então, um negócio de louco. E a pergunta aqui de alguns é se a hidrelétrica saiu ou como é que ficou o plano, né, de licenciamento? Então, eu não sei, depois o Peru entrou numa confusão política anterior à nossa, né, o presidente caiu e tudo mais, eu não sei em que pé que ficou isso. A gente tinha traçado essa... Acho que eu... Estavam me ligando. Então, tinha traçado essa exigência, e aí eu não acompanhei posteriormente o que aconteceu, mas o Roval que falou que não estava andando para frente, estava meio parado o projeto. E aí, depois eu não soube mais o que aconteceu, eu até tenho que procurar saber. Mas, de fato, é uma população que a gente tem que buscar entender o que acontece com ela, porque pode ser geneticamente distinta da população que ocorre na costa, mas é a mesma espécie que ocorre na costa, é a lontra felina. Enfim, é uma espécie que só ocorre na costa do Pacífico. Qual que é a distância, mais ou menos, da costa, que eu não peguei? Que eu tinha 170 quilômetros em linha reta. Ou seja, tem que subir, descer. Então, a gente passou, se eu não me engano, a Cristine está aqui, né, que ela até comentou, que a gente dormiu no Hotel dos Hobbits, era isso mesmo, a porta era baixinha, assim, era um negócio louco, e a 170 quilômetros a gente chegou a subir 5.200 metros para chegar lá. Então, passam os Andes mesmo, a gente cruza os Andes, e no meio lá tem a população. É um negócio inacreditável, gente. Vocês não acreditam. Só vendo mesmo. Depois procurem Lagoa Mamacocha no Peru e no Google Earth, que vocês vão ver o que é. É no meio do nada, assim. Tem foto, dá para ver a imagem de satélite. Legal. Bom, e aí tem uma outra coisa interessante, né, que a gente tem uma espécie, na verdade uma subespécie de lutra-lutra, que ela foi praticamente extinta, né? E aí a gente até estava discutindo sobre isso, né, Marcela, essa semana, né, se ela está retornando, o que está acontecendo com essa subespécie, né? Na verdade, lutra-lutra tem várias subespécies, né, é a espécie de lontra com maior distribuição mais ampla, e a gente tem várias subespécies por causa disso também, né. E aí a gente tem uma subespécie que ocorria no Japão, né. Isso. E aí ela tinha sido extinta. Os japoneses, inclusive, era uma questão que a gente fazia piada nos congressos de Londres, porque desde 2007, a Cristine estava lá em 2007 também, ela está aqui, ela vai rir disso, mas desde 2007 a gente escutava sempre a mesma história. As notícias de jornal das lontras japonesas, como as lontras deixaram de ser citadas no jornal, era um negócio de louco, eles só falavam sobre isso, porque, claro, não tinha lontra, e eles iam em todos os congressos. E aí a gente falou, gente, cara, esses japoneses, o que eles estão fazendo? Estudando essa lontra, eles chamavam de uma outra espécie de lontra. E aí depois, geneticamente, se descobriu que não, era a mesma espécie que é a lutra-lutra, que é essa espécie que é a mais amplamente distribuída no planeta, né? Ela vai desde Portugal, né, desde a Europa iria até o Japão, né, vai até a China, hoje em dia até a Sibéria, e aí, enfim, então, e pega um pedacinho da África, né, o Marrocos ali tem lutra-lutra. E aí essa espécie tinha sido extinta do Japão, graças à urbanização, né, e intensa urbanização do Japão, e ela foi extinta. E recentemente, aí sim, em 2019, no último congresso que teve lá na China, o Hiroshi Sasaki, que é um dos pesquisadores japoneses, ele é muito sério, ele pesquisa ali na região da Coreia do Sul, e ele comentou que essas lontras da Coreia do Sul, que ainda persistem lá, estão viajaram pelo mar e ocuparam uma ilha já no território japonês, que é uma ilha que é pequenininha, mas ainda não é a ilha principal do Japão, mas elas já estão no território japonês, então tem uma população residente lá.
Se Isso foi ano passado, elas né? voltam, né? Exato. Bom, a distância é grande, né? Mas elas vão ter que ir nadando lá na costa do Pacífico. Pacífico não, Índico. É Índico, né? Índico? Pacífico. E aí elas têm que ir por lá, mas dá para ir. É longe. Elas chegaram, né? Sim. Exatamente. Assim como a gente também tem a Lutra saindo, né, da Europa, ali da Espanha, ali Portugal, sei lá, indo pro Reino Unido, né? Também tem relatos. Então, né, Reino Unido ela também estava praticamente extinta, né? Então, hoje a gente tem ela retornando, né? Exato. Essas histórias de congresso são muito boas. Essa do Japão, gente, é inacreditável. E aí a gente tem aquelas cenas, né, daquelas populações tradicionais que usam lontras para pescar, que também é bem interessante. Na Índia. Isso. Isso foi até um caso de conservação, porque as populações persistiram. Eles usam indivíduos selvagens que eles mantêm em cativeiro, mas são animais selvagens, assim, que elas vivem em grupo, né? E é a mesma lontra que ocorre em Singapura, a mesma espécie. Então elas vivem em grupos, são grupos grandes. Piscilata, é isso. E aí eles usavam essas lontras com tipo uma... Ai, me fugiu o nome agora. Coleira, até cada uma com uma coleira diferente assim, e eles em cima do barco, segurando essa coleira, as lontras jogavam os cardumes de peixe para as redes de pesca, que é aquelas redes de espera. E aí, com isso, aumentava a eficiência desses pescadores. Então, era uma relação... Veja, é óbvio que eu não vou defender que faça isso para manter uma população de lontras, mas manteve uma população de lontras naquele local. Então, de uma certa forma, acaba sendo uma oportunidade que se tem em termos de conservar uma população ali, mas está tendo um uso dela, né, quase como um escravo. Não é tão legal. Mas, enfim... Por outro lado, não mataram as lontras, porque estavam destruindo as redes. Né? Exato. Infelizmente, a gente tem, né? Mas os indianos, a gente tem essa... Os indianos, eles convivem bem, né? Com a vida selvagem. Eles ainda têm tigres, tem várias espécies que eles convivem bem. Eles não são tanto de matar, assim. Mas, sim, é fato que era um risco. Bem interessante. Com relação à lontra neotropical, né, que você fala que tem alguns indivíduos, alguma população, não sei, ocorrendo mais na região salina, né, e acho que em Mangues a gente também tem ela, né, ocorrendo. Uhum. O meu trabalho... Desculpa, te interrompi, pode falar. Você chegou a observar alguma mudança de comportamento, ou alguma coisa que possa... está relacionado com essa mudança de habitat também? Então, comportamento no sentido assim, visual, é engraçado você me perguntar isso, porque a gente quase não via as lontras. Mas assim, em termos de alimentação, sim, elas mudam o hábito de alimentação. Elas são, bom, como a gente falou lá no começo, elas são os animais bastante resilientes. Isso faz com muito dessa resiliência é por conta dela conseguir obter alimentos de diferentes formas, né? Então elas conseguem consumir crustáceos, sapos. Elas são inteligentíssimas. O sapo cururu, né, que é um sapo típico aqui da região do Sudeste, elas fazem, chama skinning. Basicamente, elas cortam o sapo por baixo aqui, consomem todas as entranhas e a parte nutritiva e deixam a pele, que é onde tem o veneno, do lado das fezes, né? Viradinho para cima, assim. É um negócio, eu tive com o Everton, não sei se o Everton está aqui, mas eu tive com o Everton e a gente viu isso. Assim, a gente viu do lado das fezes tinha um sapo virado ao contrário. E aí tinha sapo nas fezes, curiosamente. Então, assim, elas mudam a dieta. Então elas consomem alimentos de origem marinha e camarões e crustáceos nessa região mais costeira. E em ambientes mais dentro do continente, se é um ambiente mais montanhoso, essa espécie ela é a mais flexível que eu conheço. Ela ocorre até 4.200 metros de altitude, já foi registrada. Então ela consome alimentos em rios muito pequenos, de 50 centímetros, de 10 metros de largura, elas consomem outros
outros alimentos. E aí elas mudam bastante a dieta. Isso até teve um trabalho que eu fiz oriundo do meu mestrado, que foi uma revisão da dieta dela em toda a distribuição geográfica. E sim, elas mudam. Um dos fatores que mais influenciava era a distância da costa. Então, assim, mais próximo da costa, elas consomem muito mais crustáceos. E tem uma dieta muito mais diversa. E mais distante da costa, o principal alimento é peixe, e aí vem outros alimentos secundários, como alguns crustáceos, sapos, enfim, alguns vertebrados, né? Teve um caso dela comer um gambá d'água. Então, assim, isso acontece. Também um roedor, um rato d'água, mas não é muito comum. Elas consomem principalmente peixes, em toda a distribuição delas. Mas na parte mais próxima da costa é quase meio a meio entre crustáceos e peixes. Bem interessante. Na verdade, assim, para a maioria das espécies de lontras, elas têm uma certa plasticidade, né, na dieta. Então, quando elas estão em ambientes, claro que para a maioria delas, né, claro que a gente vai ter algumas exceções, mas a maioria delas é piscívora, então, onde elas puderem comer peixe, elas vão dar prioridade para peixe, mas tem essa plasticidade, então, dependendo da disponibilidade de presas no ambiente, elas vão acabar predando mais outros táxons, outros grupos de presas, né? Isso a gente Exato. tem visto para ariranhas, né? Então, claro que não é o ideal, elas vão ter que gastar muito mais tempo forrageando, buscando alimento para conseguir toda a energia que elas precisam ali, né? Então, é um gasto energético associado a buscar presas com menor valor energético, elas vão ter que estar o tempo todo comendo, né? Então, às vezes, com isso, a gente vai ver que nem para ariranhas, né? Eu estou dando exemplo agora, muitas vezes elas vão ter menos tempo, por exemplo, para cuidar dos filhotes, para defender território. Então, às vezes, isso pode afetar o sucesso reprodutivo delas, né? Então, não é o ideal. No caso da ariranha, né? Outras espécies já não tem tanto esse problema e conseguem lidar melhor com essas variáveis. Sim, isso foi até o meu objeto de estudo no mestrado e doutorado, a questão do forrageamento ótimo e tudo mais, né? Mas para lontra. E é exatamente isso. Elas são tipicamente as lontras, quase todas, são animais oportunistas. Elas consomem de acordo com o que tem no ambiente. Claro que elas têm uma certa preferência, e se não tem presas minimamente razoáveis para elas se sustentar, para ter uma população ali, elas deixam de ocorrer naquele local. Mas, assim, tendo alguma possibilidade, comer sapo não é propriamente a preferência delas, geralmente. Mas em ambientes, em época reprodutiva desses sapos, elas consomem muito mais esses sapos. Esse meu trabalho ainda não está publicado, mas é exatamente isso. Assim, a gente observou que em períodos que tem mais reprodução de sapo cururu, elas consomem mais sapo cururu, porque está disponível na vegetação marginal ali. Eles cantam na beira do rio. Sapo cururu na beira do rio, né? Tem até uma música de infantil. Então, é isso. Eles acabam consumindo muito o que tem disponível. Agora, obviamente que isso leva a um trade-off, né? Então, se ela não tem o alimento preferencial dela, que fornecia uma quantidade de energia ideal, ela acaba procurando um segundo alimento que pode ter mais energia gasta na procura, pode ser mais difícil de manipular. Então, tem um monte de fatores que envolvem aí. Que eu, obviamente, não estudei isso tudo, mas a gente consegue entender que, por exemplo, comer um megalóptero, como aconteceu que a Renata Pardini observou isso em São Paulo, elas comiam muito megalóptero, que é uma larva de inseto desse tamanho. Só que não é um alimento, assim, tipicamente que ela consome. Ela consome muito porque é um ambiente de altitude e provavelmente não tinha outro recurso que ela consumisse. Enfim, e esse ambiente devia estar muito disponível. Tem um estudo lá no Paraná, né, feito mostrando a presença de frutos, né, na dieta também da espécie. Sim. Isso é muito curioso. Isso é bem curioso. Isso realmente, eu já conversei com a Juliana Quadros, né, que fez isso. Eu falei, Juliana, mas como assim? Comeu fruto grande? Aí ela me disse que era fruto grande. Então, assim, de fato, não deve ter vindo no estômago de um peixe. Porque a primeira coisa que me ocorreu foi, não, veio no estômago do peixe que a outra comeu. Mas não, aparentemente não. Aparentemente era fruto mesmo, assim, semente grande. Então, não sei. Realmente, eu nunca já observei alimentos de origem vegetal, mas normalmente eu associei a estar presente no estômago dos animais que ela estava comendo. Mas, realmente, assim, comer... Agora, já vi vários relatos disso.
Não foi esse o único, mas esse é o único estudo publicado que tem que consumir o fruto foi esse. Mas tem estudo do México, o pessoal do México me contava também que já viu comendo o fruto. E eu tive um caso uma vez, uma pessoa me falando que viu uma lontra lá em Teresópolis, né, porque eu trabalhava por lá, numa escola municipal, e a pessoa me disse que viu uma lontra comendo um abacate. Eu falei, não é possível. Mas vai ver que né, eu que nunca vi. Então, assim, é possível, né? Mas na natureza ou na casa dele? Como é que foi isso? Então, na beira, é um rio urbano, na beira do rio, assim, é uma casa na beira do rio, tinha um abacateiro e viu uma lontra comendo. Na hora eu imaginei que pudesse ser uma irara, né, que tivesse por ali, e confundiu com uma lontra. Mas, dado que depois teve esses relatos, eu acho que pode ter sido mesmo. Enfim. Inclusive a gente falando isso de dar o alimento, né, a gente tem muito registro para muitas espécies de lontra, dessa aproximação. Então, claro que a gente tem o lado do conflito, né? E a gente tem o lado de que as lontras são espécies carismáticas e as pessoas muitas vezes querem passar a mão, querem dar comida, querem ter elas mais próximas, né? Mas a gente nunca pode esquecer que são animais silvestres, né? Que tem aquela questão, o instinto natural delas, elas são carnívoras, né? Elas podem se assustar, elas podem reagir de uma forma inesperada. Então, a gente tem casos, às vezes, de guias de turismo, por exemplo, no Pantanal, traindo uma ariranha, né, de 1,80 m, de 30 quilos, para dentro do barco cheio de turista com o peixe na boca. Né? Tipo, o guia com o peixe na boca traindo aquela ariranha. Então, existe um risco muito grande associado a isso. Né? Claro, então a gente está colocando em risco, primeiro, aquele monte de turista que está ali, que não faz nem ideia do perigo que é aquilo, né? O próprio guia, porque o bicho vai tocar nele, vai pegar aquele peixe, de que forma pode machucar, e aí a própria espécie, porque a gente também tem patógenos que pode estar passando para ela para nós. Isso a gente está vivendo hoje, né? Esse salto de patógenos entre a vida silvestre e humanos. E fora que, se ela morder, se ela machucar alguém, obviamente que ela vai voltar a ser o monstro dos rios. Né? Exato. Então, é exatamente isso aí. Maior eu costumo dizer que a gente tem que ter respeito pela vida selvagem. Respeito não é nem medo, nem... é fofinho, quero abraçar. Respeito. Não tem sensação mais legal, você sabe disso, porque você também trabalhava no Pantanal, você via muitos animais, né? Viu onça. Eu fico imaginando eu ver uma onça. Então, assim, a primeira vez que eu vi uma lontra foi no Pantanal, em 2003. Eu tinha acabado de começar a trabalhar com lontra e pensei assim, eu nunca vou ver um bicho desse, tá, não sei o que, aqui no Sudeste é difícil pra caramba da gente ver. Aí, nisso, eu tô lá no Pantanal, fui trabalhar com a Ellen, minha antiga orientadora, e lá no Rio Negro, antiga fazenda Rio Negro. E aí eu tava naquele canoa havaiana, assim, andando, e aí, daqui a pouco, subiu a cabeça, assim, e aí acho que eu fiquei, sei lá, eu não sei quanto tempo foi aquilo, porque, assim, na época não tinha telefone celular, essas coisas assim, mas eu fiquei alguns segundos realizando na minha cabeça. E aí eu me lembro de instantaneamente que eu estou realizando aquele negócio, um walkie-talkie, tô dentro do barco, toca, Marcelo, tá por aí? Aí eu falei, não acredito. Aí o bicho mergulhou e foi embora. Acabou o momento. Acabou minha experiência aí. Não, logo depois eu vi mais um monte, porque lá tem um monte de lontra e ariranha. Mas assim, a minha primeira experiência, aqui na Mata Atlântica, eu fiquei, sei lá, 4 anos... pesquisando e não via uma lontra. Os meus amigos falavam que eu era o sommelier de fezes de lontra. Porque eu só sentia o cheiro pelas fezes, né? Eu e a Lívia. Era incrível. Mas, enfim, na Mata Atlântica é muito difícil da gente ver, eu imagino que aí nos Pampas também, né? É muito difícil da gente ver lontra, porque elas acabam justamente fugindo desse contato por receio. Mas a gente voltando à questão que você ia abordando, que eu acho que é muito interessante falar sobre isso. A gente tem que fazer uma orientação para esse tipo de ecoturismo, esse ecoturismo que o animal vem no barco, é muito perigoso, coloca as pessoas em risco, coloca os animais em risco, e não é vantajoso para ninguém.
Não tem vantagem nenhuma do animal vir aqui dentro do barco e comer um peixe, entendeu? Não tem qual é a vantagem disso? O animal está sendo domesticado, não é legal. Então, assim, o mais legal é ele estar ali, você conseguir observar ele no ambiente dele, fazendo o que ele faz normalmente, e você tentar interferir o mínimo possível. Agora, claro, no Peru eles conseguiram fazer isso muito bem lá no Mano, né? Conseguiram orientar os barcos a não ter motor, enfim, conseguiram orientar várias ações. O pessoal do Peru foi muito bem sucedido lá. A gente pode pensar em alguma coisa alternativa aqui para a Amazônia, o pessoal do Mamirauá vem fazendo isso muito bem. A gente pode pensar alternativas aqui para o Sudeste, sobretudo o pessoal do Projeto Lontra faz isso muito bem também lá em Santa Catarina, em termos de sensibilização, conscientização. É uma questão que a gente tem que realmente trabalhar, assim, como que a gente quer interagir com a vida selvagem. E lá no Pantanal não é só com ariranha, né? Com onça também fazem isso. Aí daqui a pouco alguém morre, a culpa é de quem? Da onça. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que pensar muito bem sobre isso, tem que ser realmente responsável. Exatamente. Né? E aí eu acho que cabe a nós, né, que temos, né, tanta informação para passar, achar um jeito de conseguir capacitar essas pessoas que lidam, né, que levam pessoas para observar essas espécies, orientá-las e tudo mais, para que essa atividade seja segura para ambos os lados, né? Com certeza. Orientar e coibir esse tipo de situação, né? Quando souber, reportar as autoridades competentes para que elas possam tomar a medida cabível, porque não nos cabe punir, né? Então, assim, a quem cabe punir, que tome as medidas cabíveis dentro da lei e a gente orientar as pessoas. Falar assim, olha, a primeira vez orienta, a segunda vez orienta, se está repetindo porque acaba que economicamente esse turismo predatório é interessante, porque tem sempre pessoas que estão interessadas em fazer isso, né? Se a gente oferecesse a caça, ia ter gente interessada em caçar. Mas assim, a questão toda é até que ponto isso é ético, né? A gente tem que ser ético no que a gente faz. O ecoturismo, sobretudo, tem que ser muito ético no que está fazendo. Porque se eu estou me beneficiando da natureza, eu não posso prejudicar o que eu estou usando como venda, né? O produto que eu estou vendendo. Então, a questão da ética é muito complicada, mas falta a gente, talvez, que a gente tem que conseguir fazer é chegar a essas pessoas e mostrar para eles que é melhor eles fazerem de outra forma, que eles vão ganhar mais dinheiro, e na verdade não só eles, todo mundo do entorno vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. Essas questões, por exemplo, de vender um pacote de turismo certo que eu vou ver uma ariranha, eu não posso fazer isso, entendeu? Porque não pode, porque não é certo que vai ver. A gente acaba criando uma expectativa e aí depois o próprio guia, né, ou a empresa vai se sentir meio que na obrigação, vai ficar todo mundo frustrado. E aí exato, você vendeu um pacote de turismo que vai ver ariranha. Igual aquele da Colômbia, lembra que eu acabei não ficando, mas as pessoas que ficaram para ver ariranhas não foram muito felizes, né? Sim. Era algo que ia ser certo, que a gente, né, que as pessoas veriam ariranhas e tudo mais, então... Né? Aquele rio que a gente foi... Você foi no rio também, não foi? Naquele que a gente entrou numa boia. Aquilo foi demais, gente. Eu estava grávida de quase 8 meses e eu entrei numa boia. E eu não tinha roupa reserva, só tinha aquela roupa, não podia molhar. Lembra que eu não tinha roupa reserva, não podia molhar e choveu, cara, a gente pegou uma chuva, meu Deus do céu, na volta. Tu lembra disso? Que a gente voltou absolutamente encharcado pro hotel. Eu não tinha outra bota, só tinha aquela bota pra viagem toda. Sei lá, eu tive que dar um jeito. Foi divertido. Muitas histórias. Eu tô vendo aqui nas pessoas que estão participando da live, muitos colegas, né, lontrólogos também. Isso é muito legal. Eles aqui compartilhando esse momento com a gente. Queria poder convidar todo mundo aqui para conversar, porque todo mundo tem uma história legal para contar, uma experiência, informações, né, das áreas onde tem estudado, onde já estudou. Acho que o grupo de Lontras é muito feliz, né? A gente tem pessoas muito legais e que colaboram, que sabem trabalhar em equipe, né? Então é muito legal. Então o dia de hoje, assim... É um dia que às vezes a gente só põe uma fotinho de uma lontra e diz Feliz Dia das Lontras, né? Mas a gente conseguiu então essa oportunidade agora
de aproximar um pouco mais as pessoas, então, que vêm trabalhando com lontras, em especial no Brasil, porque a nossa live está em português, né? Então a gente acaba excluindo as pessoas, né, um pouquinho com isso, mas aproximando aqueles que, né, que a gente tem alguma afinidade, e mesmo as pessoas que nunca trabalharam com lontras, mas de alguma forma, né, se sentir atraídas por essa live. Então, muito obrigada pela participação, né, a Paty aí também. É muito legal, né? Muito legal saber que teve uma adesão, e eu realmente fiquei muito contente pelo convite. Acho que na América do Sul a gente vem trabalhando muito bem. A gente teve nesses últimos anos uma boa melhora no conhecimento sobre as lontras e ariranhas, graças ao esforço coletivo de todos, né? Então, o resultado do livro, né, que é esse livro aqui, que é o das estratégias para a conservação das lontras, esse que está disponível, que eu falei. Isso aqui, a gente olha aqui, eu estava olhando hoje esse livro, consultando para pensar o que a gente ia falar aqui, estava consultando, e aí a gente olha aqui que nas espécies da América do Sul, são as espécies que têm mais contribuintes em termos de autores de capítulo. Então isso só mostra que realmente aqui a ideia é agregar e não dividir. Então, assim, eu realmente convido a quem não é do grupo aqui, que queira participar, que trabalhe de alguma forma com lontras e ariranhas, ou com outras espécies de lontra, que queira participar, convidar a fazer parte. Eu me encarrego a introduzir dentro do grupo, me manda um e-mail, e aí pode me consultar, que a gente inclui, né? Tem várias pessoas que estão aqui que fazem parte do grupo de especialistas, e a ideia, como a gente sempre faz, é que as pessoas participem e se sensibilizem com a causa, e que de fato a gente consiga conscientizar mais pessoas, levar a mensagem da conservação das lontras para mais pessoas, sobretudo essas pessoas que têm menos informação, né? Esse teu estudo que vocês vêm fazendo tanto no Rio Grande do Sul como no Pantanal é importantíssimo. O pessoal do grupo do INPA, o pessoal do Mamirauá, enfim, o pessoal do Projeto Lontra de Santa Catarina, eu quero mais é que esses grupos cresçam e continuem passando a mensagem da importância das lontras para os ecossistemas de rio e costeiros, né? Enfim, eu gostaria de te agradecer muito a oportunidade de estar aqui. A gente acabou se estendendo muito, mas foi ótimo. Tá bom, obrigada, Marcelo, obrigada mesmo, né? O Marcelo é um parceirão, a gente já tem, né, alguns anos aí caminhando juntos, né? E é muito bom ter você junto com a gente aí nesse grupo. E obrigada, pessoal. E se vocês tiverem mais perguntas, né, podem mandar um direct aí pra gente, né? Entrar em contato, que aos pouquinhos a gente vai tentando responder, tá? E se for alguma pergunta direcionada para o Marcelo, eu posso encaminhar para ele também, sem problema. Eu entrei eu entrei no Instagram da minha mulher, né? Então, assim, o meu é Marcelo Rengante, super fácil. Mas eu tô com um amigo da Carol. Na live, mas eu marco você ali também. Tá bom, perfeito. E mais uma vez, muito obrigado, Carol. Obrigada, gente. Daqui alguns dias a gente vai ter uma outra live mais focada em saúde também, do Projeto Ariranhas, e aí eu vou divulgar lá para vocês podem participar também, vai ser um prazer. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo.